pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Giuliano e vamos para dar continuidade na nossa videoaula. Beleza, moçada? Então, para fortalecer, deixa o like aqui embaixo e escreve aí nos comentários as sugestões para as próximas aulas, bem como as principais dúvidas geradas dessa aula de hoje. Beleza, moçada? Então, vamos lá. Galera, hoje nós vamos começar falando sobre o citoplasma celular. Mas professor, o que é isso? Citoplasma? Gente, cito vem da palavra célula, obviamente, e vocês já viram no desenho aqui, e plasma. Geralmente quando se fala plasma, a sensação que se tem é de um líquido, não é isso mesmo? Para quem joga muito game aí, geralmente vê coisas de plasma, não é verdade? Geralmente parece um líquido assim, molengão, né? Uma gelatina, um gel. Pois é. Galera, vamos entender o seguinte. Para a gente poder entender um citoplasma, a gente tem que entender que existem dois tipos de células. E elas estão aqui no quadro para vocês, certo? Uma célula que eu chamo de eucarionte e uma célula que eu chamo de procarionte. Antes de começar, qual das duas células que você acha que está no nosso organismo? Eu, Giuliano, e vocês, meus alunos lindos do meu coração, tem qual desses dois tipos de célula? O que vocês acham? 3, 2, 1 e... Acertou quem disse que somos eucariontes. Beleza? É claro, né, pessoal? Pelo desenho vocês estão vendo aqui que uma célula eucarionte ela é muito mais complexa e muito mais cheia de coisas do que uma célula procarionte. Galerinha, a célula eucarionte, geralmente o professor desenha ela no quadro, mais ou menos assim. Ele vai lá, faz uma circunferência no quadro e depois vai lá e faz uma circunferência um pouco menor. E aí, ele fala, ó, essa bolinha aqui do meio é o núcleo e essa outra bola aqui é a membrana plasmática, que delimita a célula, não é verdade? E aí fica um espaço. Fica um espaço entre o núcleo e fica um espaço entre a membrana plasmática. Aquele espaço a gente costuma chamar de citoplasma. Beleza, moçada? Aquele espaço é o citoplasma que a gente vai estudar. Nessa célula daqui, que é uma célula procarionte, que é uma célula mais simples, que é uma célula, moçada, que não tem um núcleo individualizado, ela é chamada de célula procarionte e ela é praticamente toda constituída de citoplasma. Por quê? Porque ela não tem aquela bolinha menor. Vamos pensar no seguinte, eu vou dar um exemplo legal. Imagina um banco. Certo? Imagina a série La Casa de Papel. Quem assistiu? O Tio assistiu. Eu sei que você assistiu também, danadinho. Deixou de estudar biologia e estava assistindo série que eu sei. Então pensa o seguinte. Na série La Casa de Papel, o dinheiro, que é a parte mais importante, né? Que é o clímax, que é a culpa de tudo ali, ele fica dentro do banco. E lá dentro do banco, ele fica dentro do cofre. Olha só que importante. O que é mais importante de tudo, além de estar dentro do banco, está dentro do cofre. Agora imagine a gente, o nosso DNA. O nosso DNA é o mais importante. Então ele está onde? Ele também está dentro do cofre. Só que esse cofre, a gente chama ele de núcleo, que fica dentro da célula. Certo? Então imagina só aqui essa célula eucarionte. Dentro dela tem um cofre, e esse cofre eu chamo de núcleo, que tem uma membrana, e lá dentro tem o material genético, lá dentro tem o DNA, lá dentro tem o RNA, tá bom? Então essa é a diferença entre a minha célula, que é a célula eucarionte, de uma célula procarionte, que é uma célula de uma bactéria. É como se a bactéria, o núcleo fica em qualquer lugar aí na célula. O DNA fica em qualquer lugar, perambulando por dentro da célula. Já na minha, não. Na minha célula, o DNA, o RNA, ele fica dentro de um cofre, que é o núcleo, que fica lá no meio da célula. Por isso esse nome de núcleo, remetendo o centro. Tá bom, moçada? Conseguiram entender? Que ótimo! Agora, nós vamos falar um pouco mais sobre essa célula aqui, que é a procarionte. Professor, se ela é a célula mais primitiva, e se nela o núcleo, o DNA, fica disperso pelo
seu citoplasma, em quais organismos é comum encontrar essa célula? Gente, essa célula aqui, ela é comum nas bactérias, tá bom? Enquanto essa célula aqui é comum nos outros seres vivos. As bactérias, o DNA, o RNA, o material genético, fica disperso lá dentro. Olha só na imagem, fica soltinho lá dentro. Não tem um lugar específico para ele. E a bactéria, como ela é um organismo mais simples, ela tem uma quantidade muito menor de coisas dentro desse citoplasma. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma outra analogia aqui que talvez vai dar certo para vocês entenderem. O meu corpo, ele é formado por vários órgãos. Eu tenho um coração, que bombeia sangue, eu tenho um pulmão, que respira, eu tenho rins, eu tenho vesícula, eu tenho intestino, não é verdade? Eu tenho muitos órgãos e cada órgão é responsável por uma função específica e separada das outras, não é verdade? Agora vamos pensar numa célula. Dentro de uma célula, olha o tanto de coisa que tem dentro das células. Isso que tem dentro da célula, eu não posso chamar de órgãos, porque são muito pequenos, mas nós chamamos de organelas ou organelas citoplasmáticas. Cada uma tem uma função, porque a célula é um indivíduo, de certa forma. Então a célula precisa de executar e realizar algumas atribuições que vão vir a partir daquilo que está dentro dela. Beleza, moçadinha? Então vamos entender. Então dentro desse citoplasma tem as organelas, que têm funções. Vamos dar um exemplo de uma organela. Responsável pela minha digestão, não é meu intestino? Exatamente, né, moçada? E na célula? A célula também faz digestão? Faz. Qual que é a organela responsável pela digestão intracelular? Ou seja, dentro da célula, é o lisossomo, beleza? Lisossomos. E por aí vai. Certo? Existem várias outras que a gente vai falar, provavelmente não falaremos na aula hoje, mas falaremos em uma próxima ocasião. Então vamos entender aqui. Na bactéria, a bactéria ela tem pouquíssimas organelas citoplasmáticas, muito, mas muito poucas mesmo, entendeu? A bactéria, vamos para o quadro ali? Eduardo, vamos filmar um pouquinho aqui o quadro para a gente poder entender melhor como é a célula de uma bactéria. Moçada, a bactéria é um organismo procarionte. Quer dizer que ela não tem um núcleo, né, um cofrezinho com seu DNA. Note no desenho que o Tim fez que o DNA, RNA, que o material genético dela está solto aqui dentro. Olha ele disperso aqui dentro, não é verdade? Então ele não está separadinho aqui dentro de um cofre. E note também que a quantidade de coisas, de organelas dentro dela é muito baixa também. Olha só, o Tio desenhou uns pontinhos pretos aqui e denominou de ribossomos, né? Falou, isso aqui são os ribossomos. Ribossomo é uma organela que a bactéria tem, que é comum para produzir proteína. O ribossomo é responsável por sintetizar, ou seja, pela produção de proteínas dentro da bactéria. E ele também tem nas nossas células, lá nos eucariontes, que a gente vai falar posteriormente. Tem também, certo, os plasmídios. Professor, o que é isso? Plasmídio que você desenhou aqui. O plasmídio é uma molécula de DNA circular, redondinha, certo? Que tem aqui, dispersa no citoplasma da bactéria, que geralmente serve para dar resistência à bactéria. Geralmente a bactéria é resistente a alguns remédios, né, que a gente usa, os antibióticos, por ação desses plasmídios, que eu vou falar futuramente em uma outra aula bem mais específico, né? E aqui nós temos também o mesossomo. O mesossomo é uma invaginação que nós temos aqui nos procariontes, que está ligada a duas funções básicas. Primeiro, a reprodução. Geralmente quando essa bactéria vai se partir ao meio, se dividir, ela parte por essa parte, que é o meso, que vem do meio somos. E também ela é formada por enzimas respiratórias e ajuda a bactéria a respirar, certo? E a gerar energia em seu interior. Então a bactéria é um organismo, vamos voltar para o quadro, é um organismo muito simples quando comparado com um organismo
eucarionte, que é um organismo que é muito mais complexo e que tem muito mais funções em seu interior. Quanto, professor, e esse tanto de organela que tem no eucarionte? Nós vamos falar agora? Não, nós não vamos falar agora. Essa aula de hoje serviu para quê? Primeiro, a gente tem que saber que existem dois tipos de organismos e dois tipos de células, as eucariontes e procariontes. Segundo ponto, como está individualizado o núcleo em cada uma delas. E terceiro ponto, como é a organização e essa simplicidade das bactérias. Obviamente, existem algumas outras organelas, certo, que estão listadas aqui, mas que eu vou falar especificamente depois. Porque essas organelas são organelas que tem apenas nos seres eucariontes, que são os mais evoluídos. Beleza, moçada? Moçada, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, compreendido, certo? Deixem no comentário as sugestões, curtam a aula se vocês tiverem gostado, que isso é muito importante para o tio continuar fazendo mais, tá bom, moçada? Um abraço. Tem um questionáriozinho que o tio produziu com muito carinho que vai anexado junto com essa aula. Para quê? Para testar os seus conhecimentos, né, moçada? Não adianta nada vocês virem aqui, ter 10 minutos de aula com o tio, e esses 10 minutos de aula não servirem para nada. Então, um abraço, moçada. Detalhe, hein? O Manchester é o maior da Europa, hein? Fica a dica.